Eu estou tão verde, né? Isso é uma coisa... Queridos, sejam bem-vindos, né? Vocês três. É o tempo que o pessoal está chegando. Hoje e quinta-feira eu reservei para que a gente possa fazer uma revisão, né? Revisão de hoje, eu separei aqui algumas questões para a gente poder discutir. E na próxima quinta-feira eu vou estar aqui na sala para tirar dúvida de vocês, para verificar algum tipo de dúvida, de ponto que vocês queiram que a gente esclareça, volte, etc. Eu mandei pelo WhatsApp, eu vou também mandar na semana por torpedo, mas está aí no chat aí para vocês o link para o sistema da prova fácil, tá? Como eu tinha dito, Enzo, seja bem-vindo. Como eu tinha dito a vocês na quinta-feira, até que a Milinha brincou comigo, eu participei ontem de uma reunião com a coordenação, que ela nos passou todas as diretrizes, né, de como vai funcionar a prova fácil. Vocês podem acessar a prova indo lá no AVA, né, no AVA da disciplina, vocês vão ter lá o bannerzinho, Vinícius, para acesso à prova. Mas também vocês podem acessar a prova a partir daquele link que está no WhatsApp, que é o mesmo link que está aí no chat. O importante é até essas instruçõezinhas aí que são de acesso, ou seja, não usar a barra, não usar o dígito, o acesso se dá, Yasmin, só com números, então não tem nenhum problema. Eu sugiro a vocês, e por isso que eu me antecipei, me adiantei de encaminhar o link logo, eu sugiro que vocês testem, tá certo? O acesso ao sistema, para dar uma verificada, dar uma azeitada, ver que está tudo ok, para que no dia da prova você entre apenas para tirar o 10, né? Camila tinha me perguntado, e eu perguntei expressamente isso ontem, na reunião que nós tivemos ontem à tarde, Camilinha, quando você abre a prova, você vai ter, pelo sistema, acesso a todas as questões. Você tem acesso, efetivamente, a todas as questões. Então, não é... e qualquer coisa que vocês escutem nesse sentido não é verdade. Eu tenho que fazer uma questão, só posso avançar quando chegar na outra. Não é verdade. Né? A gente vai ter, efetivamente, dentro dessa perspectiva, a possibilidade de acesso a todas, vai, volta, revisa, e numa remota possibilidade, né, vamos imaginar, numa remota possibilidade de que uma determinada questão, Rafaela, tem sim, né, deixa eu te passar aqui o linkzinho, pensei que você estava lá, mas rapidinho, deixa eu te passar. Não, professor, eu mudei para a sua turma semana retrasada. Seja muito bem-vinda, então, eu não sabia. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Deixa eu colocar aqui. Esse é o link do nosso grupo, tá bom? Lá você vai ter acesso a essas informações todas, mas de qualquer maneira, Rafaela, aí no chat, você tem logo em cima, né? Você vai ter, eu vou colocar de novo aqui, não sobra, o link e as instruções da prova fácil, tá? Então, você tem aí, efetivamente, a possibilidade, né, e essa foi uma preocupação da coordenação, de que com esse link vocês já possam ir direto para o sistema da prova fácil, que não é
o AVA, um sistema bem mais leve, funciona bem melhor. Então, se vocês puderem, eu recomendo, Karen, todos os outros, já acessem o sistema para deixar tudo lá bonitinho, e no dia da prova você já sabe que tudo vai dar certo. Instruções importantes da prova, tá? Como eu disse a vocês, você pode ir e voltar nas questões, não há nenhuma limitação em relação a isso, pode mudar a resposta, Camila, porque depois que tiver tudo pronto é que você vai clicar lá para enviar e submeter a prova. Outra coisa, o sistema já está disponível. Claro que não estará disponível a prova, porque a prova ela vai estar disponível para vocês apenas na hora da aula, né? 17h20 até as 19h. Muita atenção, a prova vai estar disponível só durante, especificamente, a aula. É diferente da primeira prova, assim como é diferente da terceira prova, que porque é uma prova que está sob o meu controle, dou a vocês mais tempo. Eu não tenho nenhum controle em relação a essa prova. Então, ela vai estar disponível para vocês apenas durante a hora da aula. Pode dizer. Diga, Enzo. Professor, tudo bem? Boa noite a todos. Tudo ótimo, cara. Sobre a prova, né? Vão ser 20 questões que devem ser realizadas dentro de um prazo de 100 minutos. Isso dá, em média, 5 minutos por questão, certo? Certo. O senhor acha que, pelo tempo disponível, dá para resolver as questões com tranquilidade ou é preciso ter mais cuidado em relação ao tempo? É preciso fracionar com maior cuidado? Dá, porque a orientação que nós fizemos, nós tivemos, para vocês entenderem a dinâmica de tudo isso. Lá no começo do semestre, todos nós, professores, preparamos questões inéditas e enviamos essas questões para que elas alimentem um banco de dados, e esse banco de dados vai efetivamente formar a prova. Essas questões são pensadas já para que a gente tenha esse tempo de prova. Então, eu realmente acredito, tirando a Camila, que tem dificuldade de alfabetização, ela lê, ligando ali as sílabas, todos os outros vão fazer com uma certa tranquilidade, né? Eu acho que a prova ela já é pensada dentro desse tempo de prova. E tem uma facilidade, porque você não tem que escrever nada, vai só marcando ali, você na própria questão marca qual é a resposta que você tem. Então, Enzo, me parece que sim, me parece que o tempo é bem confortável, até porque, repito, a gente já montou as questões pensando na prova com esse tempo aí em mente. Não vai existir nenhum problema, não, tenho certeza. Professor, tá? E eu tenho a vaidade de dizer que vocês foram a turma com a maior nota. Certo, desculpe interromper, professor. É importante a gente falar sobre isso também, porque, infelizmente, há uma possibilidade do sistema ficar um pouco instável, né, no momento da prova. E é possível que a gente perca alguns minutos no início, né, então é importante ter esse... eu até perguntei isso ontem na reunião, mas, na verdade, eu perguntei duas coisas. Eu perguntei exatamente isso que você estava falando, e o que eles me falaram, não, Yuri, eu estou só falando ainda sobre a prova, como é que vai ser a estrutura. Dê uma olhadinha no nosso grupo de WhatsApp, se você não olhou ainda, e aqui no chat, porque já está disponível aí para vocês o link para fazerem a prova semana que vem, tá, Yuri? Então, Enzo, eu perguntei essas duas questões ontem. Primeiro eu perguntei o seguinte, eu disse, olha, se o aluno entra na prova, porque veja só, quando vocês acessarem o sistema, isso é importante que vocês saibam, o sistema é preparado, ele é construído para que vocês façam isso em tela cheia, ou seja, vocês não vão conseguir sair da tela para abrir uma outra tela. Eu sei que vocês jamais fariam isso, mas supondo um colega mais curioso que queira ir efetivamente no sistema, né? Então, ele não vai efetivamente permitir, né, que você saia dele. Aí eu perguntei o seguinte, né? Eu perguntei se... Camilinha, você tem como compartilhar a tela com a gente? Era bom, porque eu não consigo ter acesso, o login é de alunos.
Eu não sei se eu consigo, não. Eu posso te mandar no WhatsApp a minha matrícula, o meu CPF, e tu entra aí, pode ser? Pode. Vamos lá, tá, vou arrochar, te mandar lá no teu WhatsApp. Tá. Então, o que acontece? A gente tem, na verdade, eu perguntei, Enzo, o que aconteceria se o aluno, por exemplo, perdesse a conexão? Vamos supor que zebra total a tua conexão da tua casa, você não consegue mesmo fazer a prova. Não haveria problema, você poderia fazer no outro dia a segunda chamada. Tá? E essa questão que a gente vai, que você se preocupa, e com razão, né, em relação ao sistema demorar um pouquinho, a gente, na verdade, está tentando minimizar esse risco exatamente compartilhando antes a prova, e, compartilhando antes o link para que vocês tenham acesso em relação a isso. Só um minutinho. Só um minutinho que eu recebi aqui um CPF, eu já lhe pedi um cartão da CIA com esse CPF. Né? Não vou perder a oportunidade de aproveitar aqui esse CPF para um cartãozinho novo da CIA. Veja, eu vou compartilhar aqui, Camilinha muito gentilmente quando vocês acessarem, veja que o sistema, Enzo, ele é para ser simples. Repito, não quer dizer que ele não possa apresentar algum problema, mas ele não tem o peso de programação, digamos assim, que tem um AVA. Então, ele é feito para ser mais simples. Então, veja, quando vocês entrarem, como ele é simples, prova online, prova já realizada e requerimentos, isso aí, ele tem uma interface propositadamente mais simples. Vai clicar aqui, claro que aqui ainda não há provas disponíveis. Terça-feira da semana próxima, às 17h20, né, vai ser já disponível para vocês aqui a prova. Ela tem uma interface muito simples. Vocês vão ver que é a questão com as opções do lado direito aqui, vai ficar mais ou menos aqui na tela. Estão visualizando aí, aqui mais ou menos onde está o sair, aqui embaixo, você vai ver os quadrinhos, né, com as 20, quadrinho com o número da questão, 1, 2, 3 até 20. E ali você consegue passear pelas questões, caso você queira voltar. Então, veja que aqui é uma interface, repito, propositadamente feita para ser simples e para ser leve do ponto de vista da programação, para não existir aí um congestionamento muito grande. Nós temos uma vantagem, Enzo, operacional. Vou sair aqui, viu, Camilinha? Só para provar que eu saí. Agora vou só pedir o cartão mesmo. Vocês têm uma vantagem operacional, que é o horário EF, ele é um pouquinho menos congestionado do que o horário AB e o horário CD. Já tradicionalmente, ele é menos congestionado. Então, isso acaba te trazendo uma vantagem operacional, tá bom? Mas, assim, a gente está muito atento a isso, e uma coisa que eu queria compartilhar com vocês pode sim, Larissa. O importante é o seguinte, a pergunta da Larissa é legal para a gente entender o seguinte. Na hora que você abrir ali, na hora que você abre ali, você vê que ele ocupou toda a tela. Eu não consigo sair dele. Ele não vai permitir que você saia daquilo ali. Agora, se você está fazendo aqui, e a tua conexão, Larissinha, caiu, né, caiu total, deixa quieto. Na hora que a tua conexão voltar, você vai ter acesso a ele de novo. Agora, é o que eu dizia agora há pouco. Isso foi uma pergunta que eu expressamente fiz ontem na nossa reunião de professores. Eu disse, olha, pensando na pior situação, vamos imaginar que a tua conexão falhou por completo. Não teve como voltar, faltou energia, né? Isso acontece. Esse semestre mesmo, tive um dia, estava dando aula na faculdade de Aritzá, e faltou, de manhã faltou energia, à noite tive um problema na minha conexão de internet. Isso todo mundo está sujeito.
Então, não se afoba. Se não voltar, Larissa, não voltou faltando ali 2, 3 minutos, você pode fazer a segunda chamada, que será no dia 6, tá? É importante, porque o que eu vou dizer não sou eu que estou dizendo. Isso foi ontem expressamente dito na reunião de professores, portanto, todos os professores de vocês escutaram isso. Temos uma orientação da universidade, especialmente da diretoria do centro, a professora Caterine, todos vocês conhecem, que é uma pessoa extremamente amável e dedicada, nos orientou. Vamos sempre ajudar o aluno, compreender as dificuldades do aluno. Então, assim, se preocupem com as questões em si. Esses outros eventos, porque aí a gente tem que entender, eu usei muito isso no ano passado, que é o seguinte, a gente tem que ter um jogo de cintura, um maior grau de permissibilidade nesse momento, mas, de certa forma, Laricinha, imaginamos num tempo antigo, naquele século passado em que a gente ainda ia fisicamente para a universidade. Você estava indo fazer a prova, batia o carro. Você ia fazer a segunda chamada, a gente ia conseguir encontrar ali uma solução para você. Então, é a mesma coisa, né? Então, assim, é importante, tua pergunta é muito importante, repito, porque foi uma pergunta que eu expressamente fiz ontem para poder trazer essa tranquilidade para vocês. Então, o sistema está pensado para ser mais simples, vocês não precisam ir para o AVA, já tem aí o linkzinho de acesso e as instruções, como a Camila fez. Entra logo, deixa tudo prontinho ali, para qualquer dificuldade, para no dia da prova só entrar, fazer as questões e tirar 10, tá? E ainda tem uma outra coisa. Caso depois da prova, quando nós recebamos os gabaritos, se vocês entenderem, ou eu entender, que alguma das questões precisa ser anulada, ou, eventualmente, alguma matéria não foi vista em sala de aula por mim, coisa difícil, que a gente já viu até mais do que vai cair na prova, mas, enfim, pode acontecer, eu vou solicitar, eventualmente, uma anulação, vou justificar que aquilo ali não foi visto, ou mesmo, às vezes, uma divergência de gabarito, tudo isso a gente vai fazer. Agora, por exemplo, na hora da prova, se concentra na prova. Mas esse aqui o Rafael não viu, isso aqui, faz a prova, marca a questão ali, marca o item que você considerar que é mais correto, e depois a gente vai discutir e analisar isso, tá? É importante a gente lembrar disso, até em cima do que o Enzo falou. Eu escutei ontem de um colega professor na reunião uma coisa bem interessante. Não briguem com a prova. Mas essa questão aqui, eu não sei se o Rafael falou, não sei se a gente viu, não briga, faz com o teu conhecimento, depois a gente juntos vai avaliar se de fato foi bem cobrado, não foi bem cobrado, se tem que anular, se não tem, não briga naquele momento com a prova não. Tá? Eu quero que vocês cheguem muito tranquilos para fazer essa prova e ter todo o sucesso do mundo, tá bom? Mais alguma dúvida sobre a prova? Né? Então, isso é importante, Camila. Realmente eu gostei. Esse colega foi muito feliz ontem nisso. Não briga. Às vezes a gente fica ali, né? Porque quando a gente está numa prova física e chama o professor, isso aqui, só viu isso. Tá? Eu não vou falar com vocês, né? Faz com a tua intuição, com o teu conhecimento, e depois nós temos efetivamente essa dificuldade. Eu também, Camila, lhe entendo bem, né? Entendo muito bem que às vezes até, e isso acontece muitas vezes quando você até estudou mais do que o normal, Rai, e aí você acha que tem ali alguma coisa que você não está observando, quando na verdade não tem, né? Uma coisa importante, ainda falando da prova, quando a gente faz uma prova objetiva, a gente faz uma prova com questões objetivas, ou seja, vocês terão 20 questões com 4 itens, 4 opções cada um. Usem um raciocínio objetivo, um raciocínio bitolado, tá? Ou seja, é o que a questão está pedindo, o que o enunciado está falando. Se o enunciado fala ali, segundo o Código de Processo Penal, é segundo o Código de Processo Penal. Segundo o entendimento dominante no STF, é segundo o entendimento dominante no STF. Se a questão não falou tal coisa, não inventa, não cria ali, não vai fazer ali enxergar chifre em cabeça de cavalo, né? Se limite ao que a questão está fazendo, às vezes a gente quer enxergar mais, não, mas aqui se for isso, tal, mas não é, né? Então, necessariamente é trabalhar
dentro da objetividade da questão. Repito, é por isso que eu considerei muito legal isso que o colega falou, não brigar efetivamente com a prova, tá? Eu pergunto a vocês, Stephanie, Karen e todos os outros, mais alguma dúvida, mais alguma coisa que queiram saber da prova? Então, hoje eu separei aqui algumas questões para que a gente possa discutir, para poder aproveitar e fazer uma revisãozinha. Na quinta-feira, às 18 horas, eu vou estar aqui esperando vocês para, eventualmente, alguma dúvida. Semana que vem é só a prova, né? Semana que vem a gente não se encontra aqui. Qualquer dificuldade, me comunica lá pelo Zap ou manda torpedo no Ninfo Online e aí a gente se encontra na semana posterior à prova, tá bom? Queridos, vamos ver aqui algumas questõezinhas para a gente poder dar uma treinada aqui, né? Vou colocar aqui primeiro o enunciado. Havendo uma contradição entre a tese apresentada pelo advogado no exercício da defesa técnica e daquela apresentada diretamente pelo réu, quando de seu interrogatório, quando da análise do caso para a sentença, o juiz deverá. Aí olha as opções aqui, ó. Professor, depois o senhor pode disponibilizar essas questões pelo grupo de WhatsApp, por favor? Posso até agora mesmo. Deixa eu mandar agora. Foi boa a tua lembrança, Enzo. Até porque eles têm o gabarito, então... Rafa, eu vi que você entrou aqui, é você que entrou, né? Agora, no nosso grupo. Foi sim. Show, excelente. Então, veja, qual é a resposta que a gente tem aqui? Quais são as opções? Deve prevalecer a tese do réu, já que ninguém é dado o direito de confessar por outrem. B, a defesa técnica será sempre a única que deve ser levada em conta pelo juiz no momento da sentença. C, considerando a aplicação plena do princípio da ampla defesa, o magistrado deverá avaliar todas as teses apresentadas pelas partes, independentemente de quem a tenha traduzido aos autos, e as ordenará dentro do juízo de procedibilidade, de prejudicialidade, e D, o juiz deverá excluir ambas as teses por serem contraditórias entre si e nomear um novo defensor para patrocinar a defesa. Nós vimos isso expressamente em sala, né? É legal para a gente poder fixar essa ideia. C, exatamente, Enzo, Larissa, porque pelo princípio da ampla defesa, o juiz não deve, sem que ele enfrente a prova, sem que ele confronte a prova, liminarmente, sem olhar para nada, afastar uma tese. Ele não poderá afastar uma tese simplesmente porque foi apresentada pela defesa técnica ou pelo réu. Que ele considere todas essas teses, que ele enfrente todas essas teses, se for o caso, Larissa, que ele rejeite todas as teses, mas ele vai rejeitar depois de enfrentar, depois de submeter efetivamente a estrutura própria da prova, ou seja, depois que ele confrontar tudo aquilo com a prova dos autos. Ele não pode, de saída, dizer, olha, essa tese eu sequer vou avaliar, eu vou descartá-la, para a gente usar, Camille, uma linguagem bem sofisticada, bem técnica, eu vou rebolar no mato essa tese, simplesmente porque foi trazida pelo réu ou pela defesa técnica. Não, ele vai sempre ter que enfrentar todas elas para que ele possa garantir o maior exercício da ampla defesa. Então, lembra que a ampla defesa no processo penal, ela tem cores muito vigorosas, ela vai ter cores muito, muito, muito intensas. Por quê? Porque eu tenho ali a estrutura de uma acusação pesada, que é a acusação penal. Eu posso, por exemplo, ter, se for o caso, devolução de prazo. Nós já estudamos aqui que eu posso, em alguns casos, inclusive, ter a consideração de uma determinada
ou de uso de uma determinada prova ilícita. Então, veja que a ampla defesa tem, efetivamente, esse alcance. Pessoal, uma dica que me ocorreu agora, também de preparação para a prova, sobretudo para você, Rafa, que está chegando agora na nossa turma, lá no AVA da disciplina, naqueles módulozinhos, vocês quando clicam ali, vocês têm, Rafa e todos os outros, o link para umas videoaulas que estão lá no meu canal no YouTube, tá? No meu canal do YouTube eu tenho essas aulas que nós temos aqui, que são aulas mais extensas, né, de 1h10, mas vocês têm também aulas menores de 15 minutos, de 20 minutos, sobre todos esses conteúdos, né? Realmente não tinha mais nada para fazer entre eu e Faustão, ganhei eu, foi, Camilinha? No domingo. Então, são pequenas aulas de 10, 12 minutos ali, que acabam ajudando a fixar esses conceitos. Talvez seja uma boa forma de revisar. E, repito, para facilitar, para você não ter que ir lá no canal e buscar no AVA, você tem rapidinho isso, tá? Trouxe aqui outra questão, para a gente falar um pouquinho sobre, exatamente, porque lá eu divido por tema, né? Eu divido por tema. As nossas aulas aqui, eu divido normalmente, eu coloco o dia, né? Porque acaba sendo mais fácil para vocês. Mas lá é dividido por tema. Eu trouxe essa questão aqui porque é o tipo de questão que vocês podem encontrar na prova. São questões um pouquinho mais chatinhas, mas a gente precisa saber fazer, tá? Primeira coisa que eu queria dizer em relação a esse tipo de questão, que a gente chama de asserção-razão. Lembra aquilo que eu falei agora há pouco, Vinícius? Prova objetiva é sim, não. Não tem talvez, não tem pode ser, não tem... Então, na hora que ele está dizendo aqui, ó, analise as seguintes questões e aponte a opção correta. Quando você vai para as opções, ele diz lá, somente o item 1 e 3 estão corretos, somente o item 1, 2 e 4, somente o item... Então, quando você for enfrentando cada um desses itens aqui, vai marcando logo, né, quais são os que estão errados. Marca ali, depois não tem mistério, vai e diz, olha, se ele está querendo os errados, são esses, se ele está querendo os certos, são esses. Então, diz o inciso primeiro, diz o primeiro item, o inquérito policial é sempre obrigatório nos casos de delitos cuja ação penal seja pública e incondicionada. Nós vimos aqui que em nenhum caso, em nenhuma hipótese, o inquérito policial é obrigatório. A gente viu que o inquérito policial é, por definição, sempre facultativo. Ele não é obrigatório. Né? Eu não posso reconhecer nenhum grau de obrigatoriedade no inquérito policial. Quer eu esteja falando de um crime de ação pública, quer eu esteja falando de um crime que a vítima seja ajustado. O inquérito é um instrumento importante para reunir comprovação de materialidade e indício de autoria, é um instrumento importante para dar fundamento à ação penal, mas não representa um elemento obrigatório. Então, o primeiro item já está incorreto. Vamos para os outros. O inquérito policial sempre será iniciado pela portaria do delegado de polícia. Nós vimos que não, né? Que existem duas formas de iniciar o inquérito: pela portaria do delegado e pelo auto de prisão em flagrante. Tem dois instrumentos aí que permitem, que autorizam, né, o início formal do inquérito policial. Também incorreto. Terceiro item aqui de avaliação. O delegado de polícia deverá seguir um procedimento previamente definido no Código de Processo Penal, não tendo liberdade para definir qual a ordem das diligências a serem realizadas. Não, nós vimos que, ao contrário da fase judicial do processo penal, aí eu tenho uma ordem lá de atos, eu tenho uma sequenciazinha de bolo, que, se Deus quiser, nós juntos aprenderemos no próximo semestre, na disciplina de processo penal 2, no inquérito policial, não existe essa prévia indicação de ordem. Então, o delegado tem a liberdade de organizar aquela investigação policial na sequência, na ordem que ele considerar mais correto. Então, a gente já vê aqui que
que os 3 primeiros itens estão incorretos, portanto, letra C, a letra que responde à questão. Vou só comentar aqui o item 4, mas os 3 primeiros estão corretos. Item 4, o indiciamento do investigado não é obrigatório, podendo ser feito em qualquer momento do inquérito policial. Sua formalização, no entanto, é mais comum de ser feita no relatório. A gente falou sobre a estrutura do indiciamento. Ele não é obrigatório, né? Eu posso não ter o indiciamento. Esse indiciamento pode ser feito a qualquer tempo, né? Não existe aí uma prévia indicação de que ele será feito em determinado momento. Agora, claro, acaba sendo um pouco mais comum que ele venha a ser feito durante o relatório, porque é o momento em que o delegado para ali para avaliar, analisar e verificar que, de fato, está diante daquele caso com as provas reunidas. Diga isso, pode perguntar, querido. Professor, é possível que o inquérito investigativo ele seja capitaneado pelo MP, em algumas hipóteses? Não. O inquérito policial nunca, jamais, em tempo algum. O que o MP pode fazer é também realizar uma investigação, e aí ele vai dar o nome que ele quiser aquilo. A maioria dos ministérios públicos usa uma expressão chamada PIC, Procedimento de Investigação Criminal. Eles batizaram o inquérito deles, digamos assim, com esse nome. Então, é importantíssima a tua pergunta para que a gente possa entender 2 coisas. Eu, como MP, posso investigar, mas o produto da minha investigação eu não posso chamar de inquérito policial, porque isso aqui é privativo da polícia e será presidido pelo delegado. O que eu vou fazer aqui é um procedimento de investigação que eu posso, repito, batizá-lo com o nome que eu quiser. É muito usual, o caso do MP do Ceará é um exemplo disso, que se usa essa expressão, procedimento investigativo criminal, PIC. Vai resultar na mesma coisa. Eu estou ali investigando, aquela investigação pode me trazer comprovação de materialidade, indício de autoria, e com base nesses elementos eu posso oferecer ação penal. Mas eu não posso chamar aquilo de inquérito, porque o inquérito tem que ter todos aqueles requisitos que nós vimos aqui. Ele é feito pela polícia judiciária, ele é não obrigatório, ele é inquisitorial, ele é, em regra, sigiloso, então ele tem todos aqueles elementos, ele é formal, então é uma investigação, só não recebe o rótulo de inquérito. E aí qual é a consequência prática disso, Enzo? Não está sujeitado a ser um início por prisão em flagrante ou por portaria, não está sujeitado àqueles prazos que nós vimos aqui do inquérito. Então é um outro modelo de investigação, como, por exemplo, a Receita Federal pode investigar, como as Forças Armadas podem investigar, então não é efetivamente uma fórmula única de investigação. Tá? Consegui explicar, Enzo? Muito boa a sua pergunta para a gente poder fechar essa ideia. Ficou show, professor. Aí, só para completar, esses atributos do inquérito policial não são aplicados dentro do PIC, né? Não. Inquisitoriedade, obrigatoriedade? Não. Porque aqui a gente vai ter... ele até é também inquisitorial, mas não por ser igual ao inquérito, mas porque, de qualquer maneira, eu estou falando de uma fase pré-processual. O que eu não posso é dizer que um é a mesma coisa do outro. Não, são coisas distintas, com formalidades distintas, por mais que tangenciem alguns pontos em comum. Ambos estão querendo ali reunir comprovação de materialidade e indício de autoria, ambos não têm partes definidas, acusação e defesa, portanto, tem uma natureza inquisitorial. Então, explicando isso de uma outra maneira, o fato do PIC também, dessa investigação feita pelo MP, também ser inquisitorial, no sentido de que ele não tem ali defesa e acusação, não quer dizer que eu possa dizer que ele é um inquérito policial. É uma outra peça qualquer de investigação que recebeu, por uma conveniência administrativa, esse outro nome. E aí, aqui, Enzo, é sempre do MP dizer o seguinte, olha, não preciso efetivamente de inquérito, eu mesmo vou, por meios próprios, fazer esse tipo de investigação. Por exemplo, é bastante recorrente
você vê essa investigação feita pelo Ministério Público, em alguns casos no interior, quando o promotor, por exemplo, ele está investigando o prefeito. Então, não é tão raro que o promotor diga, não, eu vou investigar por meios próprios, eu mesmo vou fazer essa investigação do prefeito por um crime ali contra a administração pública e algo do gênero. Então, não é tão raro que ele diga, por enquanto eu não vou meter a polícia nisso, eu próprio faço a investigação. É um exemplo de cabimento desse procedimento. Vamos aqui para outra questão, analise os enunciados, indique a opção correta, né? Aqui uma questão que eu quero revisar com vocês, um tema importante, que são as prisões. Quero lembrar aqui as características gerais dessas prisões. Então, olha o que eles estão dizendo aqui. A prisão em flagrante depende necessariamente de uma ordem judicial. Nós vimos que não, né? Nós vimos que não há essa obrigatoriedade, eu não dependo necessariamente de ordem judicial. A gente viu, né, Karen, que a principal diferença da prisão em flagrante para as outras espécies de prisão provisória, prisão temporária, prisão preventiva, é exatamente a dispensa. Muito cuidado com a palavrinha traiçoeira. Eu, nas minhas questões, nas minhas provas, adoro usar essa palavra, que é assim: a prisão em flagrante prescinde de ordem judicial. Eu adoro usar o tal do prescindir, que às vezes a gente confunde na hora da prova. Prescindir o que é? É dispensar, né? Então, quando eu digo que a prisão em flagrante prescinde de ordem judicial, eu tenho o mesmo significado do primeiro item aqui. A prisão em flagrante depende necessariamente? Não, ela não depende. A gente viu que o controle judicial sobre a prisão em flagrante é sempre posterior. Na prisão em flagrante, eu vou verificar se aquelas hipóteses lá do artigo 302 do Código Penal estão presentes, está cometendo a infração penal, acabou de cometê-la, é encontrado logo depois, perseguido logo depois. Uma daquelas hipóteses acontece, prendo em flagrante, leva até a presença da autoridade policial, e depois é que a autoridade policial vai comunicar isso, essa prisão ao juiz. Então, a gente percebe que o item 1 está errado, né? Vamos para os demais. 2. A prisão temporária tem prazo pré-estabelecido em lei para a sua aplicação. Correto. Nós vimos que a prisão temporária das prisões processuais é a única que possui esse prazo pré-fixado. É um prazo de 5 dias, prorrogável por mais 5 dias para crimes comuns e 30 dias, prorrogável por mais 30 dias para crimes hediondos, mas ela tem esse prazo pré-estabelecido, pré-fixado. Terceiro, a prisão preventiva pode ser utilizada em crimes, mesmo que a pena máxima seja inferior a 4 anos, caso o réu seja reincidente, ou mesmo se o crime tiver características de crimes domésticos. Correto, né? Lembra que nós falamos aqui da prisão preventiva. Para que eu decrete a prisão preventiva, eu tenho que ter os dois elementos. Eu tenho que ter, efetivamente, aqueles requisitos do 312, tem que existir a comprovação de materialidade, indício de autoria, tem que existir a necessidade da prisão por garantia da ordem pública, econômica, conveniência da instituição criminal ou aplicação da lei penal, mas uma daquelas 3 situações do 313, a pena tem que ser superior a 4 anos, ou o agente ser reincidente, ou o crime ser praticado no contexto da violência doméstica. Então, por mais que eu tenha como primeiro requisito a pena do crime ser superior a 4 anos, eu tenho que ler essas 3 hipóteses do 313 do Código de Processo Penal de maneira alternativa. É um ou outro ou outro. Então, eu tenho os requisitos do 312, garantia da ordem econômica, ou da ordem pública, ou da conveniência da instituição criminal, ou da aplicação da lei penal, com mais um desses elementos do 313. Então, o item terceiro aqui, correto. De fato, é possível, sim, a prisão preventiva, além do caso da pena de 3 anos. De 4 anos, perdão. Inciso, o item 4,
A prisão em flagrante poderá ser convertida em prisão preventiva, caso estejam presentes os requisitos legais. Também vimos que está correto isso, né? Então, o único item errado aqui é o item 1, né? Então, a resposta aí, letra D. A gente viu que é possível, sim, nos termos lá do artigo 310, que eu converta a prisão em flagrante em prisão preventiva. Vamos ver aqui outra questãozinha. Indique a opção incorreta. A. A revogação de prisão será utilizada quando a prisão tiver sido ordenada por um mandamento judicial e seja considerada válida, porém desnecessária. Né? Aqui a resposta está correta. Vamos lembrar daqueles 4 instrumentos que a gente falou aqui sobre liberdade. Revogação da prisão, liberdade provisória, relaxamento e habeas corpus. Primeiro eu pedi que vocês separassem 2 grupos. O relaxamento e o habeas corpus serão utilizados para prisões ilegais e a liberdade provisória e a revogação da prisão para prisões legais. Mas qual é a diferença? Quando a gente fala de revogação da prisão, eu estou falando de revogação de uma ordem. Portanto, eu não tenho como usar a revogação de prisão para prisão em flagrante, ela não tem uma ordem judicial. Né? E quando é que eu uso a revogação? Quando eu quero enfrentar uma decisão oriunda de uma ordem judicial, mas que eu não estou antevendo, eu não estou visualizando qualquer tipo de ilegalidade. Aquela prisão, ela é uma prisão, a princípio, válida, a princípio, correta, ela não é tão necessária, mas ela não é ilegal. Né? Então, item A, correto. O item B, o habeas corpus somente poderá ser utilizado no caso de prisões em flagrante, falso. Ele pode ser utilizado em qualquer prisão de natureza ilegal, basta que haja aqui o elemento da ilegalidade. C, o pedido de relaxamento da prisão será utilizado em prisões lícitas e ilícitas. Não, ele será utilizado apenas em prisões que sejam ilícitas. E D, a liberdade provisória poderá ser utilizada em qualquer tipo de prisão. Também falso, nós vimos que ela vai ser utilizada nas prisões que sejam prisões tidas como legais, porém desnecessárias quando são prisões em flagrante. Queridos, foi útil esse tipo de análise, foi útil esse tipo de exercício com questões, ajudou de alguma maneira? Professor, só uma dúvida. Pois não, Enzo. No caso dessa última, o item A é o correto e o B, C e D são incorretos. Mas ele pede a incorreto, né, não? Então deve ter sido algum erro da questão aqui. Aqui realmente ele deveria ter, talvez seja um erro de redação. Aqui claramente os 3 últimos são itens incorretos. Então aqui devia ser a opção correta, Enzo. Certo, obrigado, professor. Tá bom? Queridos, então na quinta-feira eu vou estar aqui esperando vocês para quem tem algum tipo de dúvida. Se não tem dúvida, use esse tempo, use esse espaço de aula para tirar dúvidas e até a hora da prova, até o dia da prova, está estudando, tem alguma dúvida, me manda lá pelo nosso grupo de WhatsApp, que eu vou estar atento, sempre respondendo as dúvidas de vocês. Fiquem tranquilos, o chat vocês já sabem como é o link vocês já sabem como é para acesso ao sistema, já sabem que a prova vai ser uma prova tranquila, dentro do que nós vimos em sala. Qualquer coisa, qualquer dificuldade, aí vocês efetivamente me falam, tá bom? Até quinta-feira, para os que têm dúvida, para os que não vão estar aqui comigo, vão estar estudando, uma ótima semana de provas, a gente se vê depois das provas. Um beijo grande a todos e até lá.